que eu estou tentando trazer aqui é o seguinte: nós temos várias definições. Nós temos que entender primeiro uma coisa: a nossa percepção é que é muito pequena. Sabe por quê? Porque nós continuamos vivendo um corpo físico. Nós precisamos nos espiritualizar, precisamos fazer essa prática. Eu digo que espírita hoje que não faz meditação está perdendo um tempo danado. E não é para fazer meditação com o joelhinho dobrado, com os dedinhos para cima, fazendo. Não é isso. Não é isso. É interiorização. Sim. É a questão de Santo Agostinho, né? Conhecer-se a si mesmo. Conhecer as suas possibilidades. E aí é lógico, se você é médium, você vai ganhar muito. Por quê? Porque o seu entorno, o seu processo de percepção vai se expandir na medida em que você consegue libertar o teu pensamento, que é este veículo que impulsiona o perispírito ou o fluido perispiritual, você vai impulsioná-lo a esse contato com o mundo extrafísico. E vai aumentar em muito as tuas percepções. Fiquei chateado. Não sei se era aí que você queria chegar. Fiquei chateadíssimo agora. Ficou? Eu tinha preparado um amigo seu, aqui, amigo nosso, que escreveu alguns livrinhos, esse que eu tenho em mãos, se chama O Consolador. E a pergunta que eu ia fazer... Qual que era? Era 382? Não, 87. 87? E você respondeu. Qual é a maior necessidade do médico? Brincadeiras à parte, eu acho que você deu uma resposta belíssima, e ele vai colocando para os irmãos que não se lembram, eu acho que todo mundo conhece, mas para os irmãos que não se lembram, tem um capítulo do Consolador chamado Mediunidade. Exatamente. E ele começa falando, a 382 que o Marcos citou, é quando ele começa a falar de desenvolvimento. Definição, né? Definição e desenvolvimento. E a 387, a gente já enunciou a pergunta: qual a maior necessidade do médium? Para quem quer a resposta curta do Emmanuel, a primeira necessidade do médium é evangelizar-se a si mesmo antes de se entregar às grandes tarefas doutrinárias, pois de outro modo poderá esbarrar sempre com o fantasma do personalismo em detrimento de sua missão. Quer dizer, é basicamente a resposta que Marcos deu, né? Antes que eu perguntasse, vocês veem o que é sintonia mediúnica? Eu estou brincando, pessoal, a gente não tinha combinado essa mesmo. Mas, trocando em miúdos isso que você está dizendo, isso que Emmanuel coloca, né? Essa visão míope, por vezes, que nós apresentamos, essa dificuldade de estabelecer um ponto de vista mais amplo, pelo menos eu entendo essa pergunta e resposta do Emmanuel assim, faz com que muitas vezes nós queiramos construir a nossa catedral, né? A nossa catedral mediúnica pelo telhado. E todas as vezes, nas nossas muitas experiências, nas nossas muitas existências, todas as vezes que nós tentamos começar algo pelo fim, ou começar a catedral pelo telhado, não deu muito certo, né? Eu queria pegar esse gancho, você vê como o tempo ele é traiçoeiro, né? Se eu estivesse fazendo aqui uma prova de matemática, eu teria a impressão que só se passaram 5 minutos, eu teria 55. Como eu estou fazendo uma coisa extremamente prazerosa, nós estamos com quase 1 hora de um bate-papo que, para ser melhor, só precisava ser presencial com bolo de fubá, goiabada e café.
Aí nós invadíamos madrugada dentro, né? Mas não dá para terminar sem te perguntar. Numas cartas que um certo querido nosso andou escrevendo, conta a mediunidade de Chico Xavier, que teve uma que ele produziu muito bravo. E os estudiosos da obra dele, os estudiosos que eu digo, os estudiosos não religiosos, né? Dizem que não, essa carta aos Hebreus certamente não foi escrita por Paulo, né? E aí a mediunidade do Chico e de alguns outros nos dizem que essa é a única carta que saiu de próprio punho, Punho. né? A única carta que saiu de próprio punho. Ela começa a ser gestada num daqueles momentos paulinos, você deve lembrar bem, Paulo pregando, e depois que a coisa não sai a contento, Paulo diz que eu não falo mais para vocês. E ele encontra um ancião na saída da sinagoga, e esse ancião roga, né? Fala, não faça isso. Não nos abandone, porque a sua fala mudou a minha vida, a minha forma de enxergar o mundo. E aí ele vai e produz esse testemunho, essa coisa belíssima. E eu queria perguntar a você, baseado na fala de Paulo. Paulo diz aos seus irmãos hebreus: mas de vós, amados, esperamos coisas melhores, não é? Já se falou da necessidade do médium. O que se espera de nós médiums? Fernando, a mediunidade me trouxe um caminho belíssimo, porque eu pude comprovar o quanto eu era arrogante, o quanto eu era pretensioso e o quanto eu achava que sabia. A vantagem da idade e de ter participado, estar participando há mais de 50 anos do movimento espírita, me permitiu cumprir vários ciclos dentro da casa espírita. E nesses ciclos, a gente foi aprendendo, dentro dos nossos equívocos e erros, que naquele momento a gente ia fazer mais ou menos o que Emmanuel vai fazer deste comentário de Paulo, deste versículo de Paulo, a carta aos Hebreus. Por quê? Porque é duro você olhar para você e admitir que você está equivocado. Nós tivemos em algum momento das nossas vidas, dentro do trabalho mediúnico, a pretensão de fazer trabalho de desobsessão, doutrinando espíritos. Ainda bem que hoje é acolhimento fraterno e diálogo fraterno, e hoje você conversa com o espírito mostrando que ele não tem que ser dobrado. Ele tem que perceber o quanto ele está sofrendo e, ao sofrer, também causa o sofrimento. Mas teve um momento que nós tínhamos essa pretensão de achar que nós éramos os donos da verdade. E dentro dessa verdade, a gente achava que a gente tinha que oferecer o conhecimento. E aí, de repente, você vê Paulo falando para o seu povo num significativo puxão de orelhas. Mas de vós, ó amados, esperamos coisas melhores. A primeira vez que eu li essa carta, eu fiquei olhando e pensando o seguinte: o que é que eu estou oferecendo
como médium? O que eu estou oferecendo para o meu irmão que sofre e que a espiritualidade me deu a oportunidade de que ele se comunicasse através de mim para trazer o seu sofrimento, e eu estou aqui julgando que eu sou capaz de fazer algo por ele? Então, a primeira coisa que nós médios temos que entender: a espiritualidade não precisa do trabalho mediúnico. Nós é que precisamos desse trabalho. Todas as semanas no trabalho mediúnico, os espíritas, infelizmente, com seus corações ainda um pouco endurecidos, não perceberam que nós estamos assistindo aquilo que Divaldo nos chamou a atenção pela psicografia do espírito Manuel Filomeno de Miranda, em Tormentos da Obsessão. Para onde nós estaríamos indo como espíritas se não nos transformássemos? Parece que nós estamos socorrendo espíritos em desalinho. Não. Eles é que estão nos socorrendo. Eles é que estão dizendo para nós com todas as palavras: meu irmão, desapegue de tudo isso, transforme-se, olha onde é que você vai parar, olha onde é que isso me levou. Então, quando acordar, quando perceber essa realidade, conhece-te a ti mesmo. Aí eu fui percebendo como eu era hipócrita, como eu era fariseu, como muitas vezes eu era doutor da lei. Então nós temos, como dizem todos os nossos grandes palestrantes, nós temos uma obra belíssima, entregue nas mãos deste país. Para quê? Para nos conscientizarmos de tudo isso.